Que Jesus nos fortaleça, que nos dê a sua paz. É uma alegria muito grande estar aqui. E eu trago um abraço carinhoso do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da nossa família. Muito obrigado. Lá que tem um carinho especial por cada um de vocês aqui de Polônia. Agradecemos de coração e muito obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada. Que Deus te proteja, te abençoe. Que assim E seja. traz alegria, sempre alegria para nós. Obrigada. Gente, Quer esse tirar ano... o microfone? Vou deixar aqui, que vai ser um jeito da microfonia. Esse ano nós fizemos um fórum sobre evangelização infantil na nossa casa, procurando dar uma ênfase maior ao trabalho da evangelização infantil na casa espírita. A segunda edição desse fórum vai acontecer em Palmeira do Oeste, agora no mês de fevereiro. E a gente tem levado na mensagem de divulgação da doutrina a importância que a casa espírita tem de voltar os olhos para a evangelização infanto-juvenil, porque quando a gente fala em evangelização, nós estamos falando da evangelização da criança, nós estamos falando da evangelização do jovem, para que todos dentro da casa façam um trabalho aonde esse setor possa ser observado com olhos mais atentos. Porque diz o benfeitor amigo que se nós formos enumerar o trabalho assistencial, o trabalho mediúnico, o trabalho que é feita das palestras espíritas, os trabalhos de estudo e o trabalho com a evangelização infantil, o trabalho com a evangelização está em primeiro lugar. Muita gente acha que é o trabalho mediúnico. Não é. Porque se a criança for bem evangelizada, nós não teremos espíritos obsessores para ser tratado nas reuniões mediúnicas. Evangelizando a criança, no dia de amanhã, nós não teremos espíritos obsessores precisando ser evangelizados, porque eles já passaram pela evangelização na casa espírita. Então a gente tem feito esse trabalho. Sempre nós encontramos uma resistência muito grande por parte dos pais. Porque a ideia que vem é que a criança, ela não está disposta a ir para uma sala de evangelização infantil. Muitas vezes o pai, a mãe, vem ao centro, mas a criança fica. Não traz para participar da aula de evangelização. Porque acredita que aquilo vai ser um custo para a criança. Embora a casa espírita esteja preparada para receber a criança. Existe o material, existe a preparação de aula, existe a pessoa que está ali naquele horário para atender a nossa criança. Mas muitos ainda resistem, acreditando que eu não gostaria de contrariar o meu filho. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Toda vez que eu falo de felicidade real do nosso filho, eu volto a lembrar daquela história da mitologia grega, aonde o pai Dédalo é preso num labirinto na companhia de um filho. E ele, levado pela sua facilidade no campo da engenharia, ele consegue confeccionar 2 pares de asa com cera das abelhas que trabalhavam ali nas paredes do labirinto e com as penas caídas no chão das aves que por ali passavam. Quando ele termina de confeccionar o par de asa, ele diz para o menino: olha, nós vamos fugir daqui, Ícaro. O papai construiu 2 pares de asa, mas nós vamos voar com essas asas tendo muito cuidado. Nós não podemos voar muito alto por conta do sol que é quente, derrete a cera e nós podemos cair no mar e no oceano, e nem podemos voar muito baixo porque as nossas penas podem receber os respingos da água e com isso também pesando seria fatal para as nossas vidas. E o menino entende a preocupação do pai. E eles
então no dia marcado colocam as asas e voam, saindo daquele cativeiro, deixando aquele labirinto que foi prisão durante tanto tempo, há anos. Mas num dado momento, o menino, deslumbrado com toda aquela liberdade, sentindo aquela alegria, ele começa a se afastar do pai. E o pai novamente alerta: meu filho, volte, olha o sol, olha a água, não podemos correr risco de perder a nossa viagem. E o menino voltava, mas no momento o pai ficou tão feliz de ver o garoto, que há muito tempo não sabia o que era a vida fora do labirinto, que o pai permitiu que o garoto se afastasse um pouco mais. E ele foi alçando voos, quando se deu conta, parte da sua asinha se desprendeu e ele caiu no oceano numa queda fatal. O pai então viu o filho morrer por conta de algo que às vezes ele podia ter impedido se ele tivesse perseverado na disciplina inicial daquela viagem. A mitologia conta essa história. Nós temos a ilha de Ícaro em homenagem a Ícaro, e nós podemos tirar daí uma excelente lição para as nossas vidas, porque o Dédalo, o pai de Ícaro, queria a felicidade do seu filho. Só que ele, naquele momento, ele não parou para analisar que a felicidade do menino naquela viagem era estar ao seu lado. Mesmo que ele sofresse por querer aproveitar o passeio, mas ele devia estar ao seu lado, porque a felicidade real seria o momento em que ele chegaria em terra firme, que ele poderia rever os amigos, que ele poderia voltar a estudar, que ele poderia aproveitar a sua infância. Isso é um exemplo para nós, porque nós confundimos o que é felicidade para o nosso filho. A felicidade para o nosso filho, muitas vezes nós acreditamos que é permitir que eles façam tudo que eles querem, sem limite, sem disciplina. É lógico que todo pai, toda mãe, eles fazem, como se diz no ditado popular, das tripas ao coração para poder satisfazer o filho. A gente passa nessas fábricas à noite, quantos pais trabalhando, fazendo hora extra, para ganhar um pouquinho mais, para dar o necessário e mais um pouquinho para os filhos. Em toda a ordem social, nós vamos ver os pais fazendo um sacrifício para atender às necessidades dos seus filhos. Só que nós não podemos esquecer que nós somos administradores da vida desses espíritos. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: qual é a utilidade do espírito passar pela infância? E os espíritos da Falange de Verdade respondem assim: nascendo com a finalidade de aperfeiçoar-se, a criança no período infantil ela está mais acessível às impressões que recebe, e por isso disso deve aproveitar a administrar bem o tempo, as orientações àqueles que estão responsáveis por sua educação. Então nós temos que aproveitar o momento infantil. A criança não tem o livre-arbítrio ainda, dado a sua infantilidade. Às vezes a gente diz assim: mas eu vou esperar ele crescer. Nós temos que estudar, porque sempre nós temos divulgado que a gente tem que fazer tudo que pode para educar a criança do 0 aos 7 anos. Que depois que passou essa fase é muito mais difícil. E a pedagogia hoje vem ensinar para nós que não é do 0 aos 7, é do 0 aos 3 anos de idade, na primeiríssima infância. No estudo pedagógico perguntaram: o que é que se faz então depois dos 3 anos, se a gente educa do 0 aos 3? E a psicologia e a pedagogia hoje diz assim, que depois dos 3 anos é só para corrigir aquilo que a gente não deu conta de fazer do 0 aos 3. Olha aí, não educamos bem do 0 aos 3, a partir dos 3 anos a gente tem que ir corrigindo aquilo que a gente não deu conta de passar.
Então é muito importante nós nos preocuparmos com a criança, levando a felicidade real para ela. Ah, mas tirar o menino cedo da cama, ele já levanta cedo todos os dias, mas se tem um jogo de futebol a gente levanta, se tem um passeio da escola a gente levanta o menino, se tem um campeonatozinho de natação a gente levanta. Em tudo tem prioridade. Por que naquilo que a gente devia se preocupar mais, que é a vida espiritual, nós deixamos para segundo plano, colocando as coisas de Deus no rodapé, na parte mais baixa? Quando nós temos recebido orientação na casa espírita, que o espírito que nós recebemos é um espírito imortal, que Deus coloca em nossas mãos e nós nos comprometemos, porque antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. O nosso menino, a nossa menina não nos pertence, estão na condição de filhos nossos. Um dia nós teremos que prestar contas a Deus desse talento que é um filho que foi colocado na nossa mão. E o que nós fizemos dele? Ah, Cristina, mas não seria bom esperar? Nós esperamos para ver se o menino quer ou não receber a vacina? Não. Eu já vi a criança entrar para receber a primeira vacina, a mãe chorar mais do que a criança, de tanta dó que tem. A gente tem mesmo, né? As avós então nem se fala. Mas a gente sabe que aquilo ali é pro bem da criança. É uma forma dela estar sendo imunizada contra tantas doenças que poderia ser um prejuízo na sua vida material. Quem de nós espera o menino estar ali com 15, 16 anos para perguntar: meu filho, você quer ir na escola? A gente não faz isso. Coloca cedo, tem uns que vão até cedo demais, porque seria bom que a criança dentro de casa brincasse um pouco mais, aproveitasse do lar. E ali com 5, 6 anos só que ele fosse ser alfabetizado. Mas hoje muitos vão bem antes. Mas quando chega a hora de alfabetizar, a mãe, o pai, eles: não, meu filho, você tem que ir. Eu conheço mães que foram para o jardim da infância e ficou na sala de aula 2 meses, porque o filho não queria ficar. E ela ficava junto, porque era preciso, era necessário. Ser alfabetizado, adentrar na vida escolar é muito importante. Nós precisamos disso. Qual de nós que vamos esperar a criatura estar com 15, 16, 17 anos para dizer para ela dos cuidados que deve ter com o corpo, com a sexualidade, dos preservativos, da AIDS, das doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez indesejada? A gente não fala sobre tudo isso. Então a gente fica pensando, a gente vai, oferece a melhor roupa que a gente pode comprar, a gente oferece o melhor médico, a gente pergunta para um, pergunta para outro, qual que é o melhor, para que a gente possa entregar o nosso filho na mão de alguém que seja competente. Tem mãe que, tendo condição, vai na escola, quer ver o sistema didático, quer ver o material pedagógico, quer ter certeza de que a escola vai dar ao menino, à menina, aquilo que eles precisam. E nós esquecemos da parte espiritual, que é a primeira. O espírito nasce com o nosso filho e vai existir após a morte do corpo do nosso filho, e nós deixamos para segundo plano. Chico Xavier dizia assim, que ele fica encantado com a criancinha que chegava no centro espírita, com o cabelinho armadinho, o vestidinho combinando com o sapato, a bolsinha do lado, o menininho que entrava, dizia ele, naqueles dias de frio, com uma botinha, uma calça jeans, desde pequenininho. E ele falava: que beleza que é a formosura física de uma criança. Mas quão lindo é quando o pai e a mãe lembra que, além da formosura física, tem que ter a formosura espiritual. Porque com a formosura física só não adianta nada.
Então nós precisamos nos atentar para isso, observar a nossa criança e ver a importância da evangelização infantil, a necessidade que a casa tem de investir nesse setor, de encaminhar aqueles que se oferecem para fazer os cursos, para ir para a capacitação, trazer material, buscar livros, encaminhar a pessoa que cuida da evangelização infantil a que faça os cursos na casa. Então nós precisamos atentar para essa situação. Tem uma parte de uma palestra do Dr. Haroldo Dutra que ele diz para nós que a gente recebe em nossas casas espíritos que quase sempre retornam à vida material com os mesmos problemas de ontem. E nós não somos diferentes, gente. Se nós analisarmos, fazendo uma reflexão de Santo Agostinho, do Conhece-te a ti mesmo, e a gente vai pensar assim, nossa, como eu sou intolerante, nossa, como que eu não tenho paciência, meu Deus, como que eu sou dada ao ciúme, ai, olha, eu precisava perseverar mais no trabalho ao próximo, ixi, eu tenho uma fraqueza no campo sexual, ou então, olha, eu tenho uma facilidade para me envolver com as pessoas, tenho que lutar para que eu não caia num adultério. Todas essas nossas dificuldades não é de hoje, é dificuldade que nós trazemos do passado, do nosso espírito milenar. Nós somos uma herança de sombra e de luz. Então a pedra no nosso sapato, a dificuldade hoje da gente alcançar a evolução a que o nosso espírito está destinado, não é de hoje. A nossa luta vem de muito tempo. Faz tempo que a gente está lutando para trilhar pelo caminho do bem. E a gente escorrega a cada existência no mesmo ponto, na mesma situação. A criança que nós recebemos não é diferente. Não é diferente. Aí nós damos tudo para essa criança e esquecemos de educar o sentimento dela. E nós não sabemos se o menino tão lindo, porque, gente, tem coisa mais linda do que a gente pegar uma criança no colo, olhar e ver aquela inocência, o primeiro sorriso, a primeira vez que reconhece o pai e a mãe, é a coisa mais linda, não tem quem não se emociona. Só que nós temos que ter olhos de ver, olhar para a criança com toda aquela candura e perguntar, meu Deus, que espírito que o Senhor está endereçando ao meu lar? Quem é essa criatura? Qual que é a minha afinidade com ele? O que será que está traçado na vida desse menino, dessa menina? O que é que ele vai passar? E aí a gente dá tudo de bom para essa criança. Preocupar com a roupa, com o médico, com a vacina, com a escola, mas com as coisas do espírito também. Porque nós não sabemos o que esse menino traz. Às vezes traz uma fraqueza no campo da dependência tóxica, do álcool. E a gente vê meninos se foi uma vida inteira, um anjo de candura, 18, 19 anos, adentra a faculdade e vem a notícia do pai. O menino está dependente de maconha, da cocaína, do crack, e o pai fala, meu Deus, o que eu fiz? E a educação que eu dei? Mas o que mais você deu? E a gente sempre lembra, Khalil Gibran, quando a gente fala nesse ponto do problema da sexualidade, da prostituição, da dependência química, que ele diz assim, não importa que no mundo exista a prostituição, não importa que no mundo existam os traficantes, não importa até mesmo se um filho seu, por um descuido, por uma fraqueza, adentrou o caminho das drogas. Se no momento da sua educação você plantou Jesus no coração dessa criança, você vai lá e você vai conseguir resgatá-lo.
Porque você tem um ponto de luz plantado naquele espírito. Você vai, você persevera e você tem seu filho de volta. Você não perde. Mas é preciso que o trabalho tenha sido feito. Senão a gente se perde. Nós não podemos perder esses espíritos que Deus confia tão sabiamente em nossas mãos. Nós precisamos do trabalho da evangelização infantil. Então nós não sabemos se uma menina que a mãe criou com tanto zelo, com 25 anos, 26, se casa. Nós não sabemos quem é o companheiro, mas num dado momento ele olha para ela e diz: minha filha, olha, eu não quero mais você, eu vou me embora com outra. E aí a menina, que não teve a educação dos sentimentos, que não aprendeu um dia que ninguém pertence a ninguém, que nós não estamos presos ao marido, nem a mulher, nem o marido preso a ela, que cada um de nós somos espíritos independentes, com compromissos e deveres uns com os outros, mas nós não podemos condicionar a nossa felicidade a nenhuma criatura nessa vida. Se a criatura quer partir, que vai em nome de Deus. E sigamos a nossa rota, porque somos espíritos imortais. E Deus, de uma forma ou de outra, aguarda que nós tenhamos uma postura de criaturas criadas na fortaleza da fé que nos ensina que nós somos muito mais quando temos Jesus ao nosso lado. Nós precisamos atentar para isso. Eu me lembro certa feita, eu acho que eu até comentei isso com vocês. Nós temos uma evangelizadora que é uma que está mais tempo conosco na casa, que é a Ivanilde. E ela evangelizava em outra casa há muito tempo atrás. E durante esse período de evangelização, ela passou a ter contato com muitas crianças. Os anos se foram. E certa feita o Luiz Antônio estava fazendo uma palestra em São José do Rio Preto, e uma moça se aproximou dele e disse assim: Luiz, você é de Votuporanga? Conheceu a Ivanilde? Ele: sim, conheço, já trabalha conosco na casa. E ela diz assim: olha, diga a ela que ela me evangelizou. Eu vim de uma infância muito sofrida. Eu me casei, tive duas filhas, e meu marido se foi me deixando com essas duas crianças. E num dado momento eu tive vontade de buscar o suicídio, acabando com a minha vida e das minhas filhas. E o que me segurou foram as aulas de evangelização infantil. Foi o conhecimento que lá eu adquiri, que falava mais forte, com a certeza de que se eu cometesse um delito como esse, aí sim que eu estaria separada das minhas filhas. E foi o conhecimento da reencarnação, da certeza de que eu não estava passando por aquilo ali por um acaso. Alguma razão haveria de ser. Do contrário, Deus não seria esse ser soberanamente justo e bom, como eu aprendi na infância, na evangelização infantil. Percebem a diferença? Ao contrário do que a gente vê de vez em quando. Quantos suicídios dentro da estatística tem apontado? Jovens dos 20 aos 26 anos, muitos no segundo, terceiro ano de medicina, que se suicidam por alguma razão. Porque nenhum pai na vida vai pensar que um menino com 25, 26 anos de idade vai ter um surto psicótico e vai querer dar cabo à vida. Nenhum pai pensa nisso. Só que nós precisamos saber que o moço, a moça com o corpo maravilhoso, que muitas vezes vai à academia, que se cuida, que faz tudo para ser aquela criatura apreciada lá fora, tem um espírito, tem uma alma, e nós não sabemos a fragilidade dessa alma, e nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer o nosso filho, precisamos saber quem é ele.
Eu já contei para vocês também a fábula da águia e da coruja. Mas todas as vezes que eu entro no campo da evangelização, tem algumas histórias que a gente precisa retomar. Que é aquela combinação que as duas fizeram, de que quando uma visse os filhotinhos da outra, não comeriam, respeitariam. E a águia então pergunta, comadre coruja, como é que eu reconheço teus filhos? E ela diz assim, mas o quê? Os meus filhos são os mais bonitos que existem. Então quando você olhar para uma ninhada e ver aqueles filhotes bonitinhos, não como que são os meus. O tempo passou e as duas não esqueceram desse combinado. Mas numa tarde, a águia chega, faminta, olha para uma ninhada e lembra do combinado com a comadre coruja, mas eram os filhotinhos tão feios, enrugadinhos, que ela disse, não pode ser, pois ela disse que eram os mais bonitos da floresta, e ela comeu os filhotes, e era a ninhada da comadre coruja. Daí nasceu aquele termo, paz coruja, quem amou feio, bonito lhe parece, não é verdade? Mas nós devemos ter cuidado. Nós precisamos reconhecer nos nossos filhos os seus defeitos. Nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade de reconhecer dentro de casa, junto aos nossos vizinhos, na escola, porque muito pai e muita mãe é chamado às escolas e eles passam a mão. É o pai coruja, que não reconhece as deficiências dos seus filhos. E junto à sala de evangelização infantil não é diferente. Muitos chegam e se a tia fala alguma coisa, normalmente o pai prefere acreditar no filho, a acreditar na professora, a acreditar em alguém que assistiu a cena. Eu me lembro de um pai, certa feita, que comentava todo empolgado que o filho, ele tinha assim, jeito para comerciante. Nós perguntamos por quê? Porque ele pega um objeto, ele vai para a escola, aquilo vale 10 e ele consegue vender por 100. E nós ficamos imaginando o ledo engano desse homem. Porque uma pessoa que vende um objeto por 100 sabendo valer 10, é que não conhece a lei do não fazer ao outro que não gostaria que vos fosse feito. Então nós precisamos ter olhos de ver quem é o nosso filho. O filho, esse menino que hoje está com 8 anos vendendo o produto por 100, pode ter sido comerciante no passado que escorregou na reencarnação porque enganava os seus fregueses, enganava os seus clientes. O ideal para aquele pai, evangelizando aquela criança, é que dissesse, não, meu filho, se o produto vale 10, você venda por 10. Não venda mais do que isso, porque a vida vai lhe pedir conta daquilo que você tira do outro e que não lhe pertence. Então nós precisamos ficar antenados na nossa criança. Quem ele é? Dias atrás nós vimos uma reportagem da Lia Luft, que assina a revista Veja, numa página lá, ela faz uma publicaçãozinha, e ela contando de um menino que estava na escola, o pai é chamado, e a professora narra que houve uma discussão entre as duas crianças, e o filho do homem diz assim, pai, mas o menino me bateu. Foi, e o menino, o outro, baixou a cabeça. O pai pediu licença para o professor e levou o menino para fora da sala. Conversou com ele alguns instantes e voltou. E disse para ele, agora você conte a verdadeira versão da história. E o menino de cabeça baixa, o filho do homem, disse assim, tia, não é bem assim. Eu é que coloquei o pé na frente e ele tropeçou e ele acabou me batendo para se defender. E a professora então perguntou para o pai, mas como que o senhor convenceu ele a dizer isso? E o pai disse, porque eu conheço meu filho. Eu sei com quem estou lidando. E a hora que eu olhei para a cara do menino, que ele está falando que bateu e o outro baixou a cabeça, eu sabendo quem é meu filho, eu pedi a ele que fosse sincero e contasse a verdade. Quem de nós temos coragem de fazer isso? Diante do outro fazer o menino se revelar. Nós temos dificuldade. A evangelização infantil na casa espírita é uma parceira na educação dos nossos filhos.
O pai e a mãe devia dar graças a Deus e fazer o menino vir. Ali dentro ele vai aprender acerca da reencarnação, ele vai aprender acerca da imortalidade da alma, ele vai entender que ele tem aquele pai e aquela mãe não é por um acaso. Ele vai entender que a família é um tesouro na vida dele. E principalmente ele vai aprender a ter gratidão pela vida, que muitas crianças hoje não têm. O pai dá isso, ele quer aquilo. O pai dá e aí ele está sempre insatisfeito. A gente vê mães que às vezes criam os filhos sozinhos, sem a ajuda do pai, e que se tornam verdadeiras escravas das crianças dentro do lar. E aonde os pais encolhem, as crianças mandam, diz o velho ditado. Não tem como ser diferente. Então nós precisamos observar os nossos filhos. É aquele que traz a preguiça e que a gente tem que trabalhar. Por que todas as crianças pegam um brinquedo e ele não pega? É aquele que de uma forma ou de outra ele é agressivo. Por que ele está sendo agressivo? E a evangelização pode nos ajudar. Mas qual pai e qual mãe que terminando a aulinha vai até lá, procura conversar, relata para a professora o que está acontecendo dentro de casa, pede ajuda. Às vezes a aula da próxima semana pode ser no tema que o seu filho está precisando em casa, sem nos esquecermos que a espiritualidade ela utiliza muitas vezes aquela evangelizadora, aquele evangelizador, porque a espiritualidade sabe o que vai no coração da nossa criança. Numa salinha de evangelização, não está só os meninos e a professora. Os espíritos têm nos alertado acerca disso. Ali tem mães que desencarnaram e que vão aprendendo as lições do Evangelho para ensinar para os filhos no futuro. Tem crianças desencarnadas que são trazidas para ouvir a lição do Evangelho e as atividades lúdicas, as brincadeiras no trabalho que é realizado. Toda a vibração, toda a ambientação da casa espírita favorece aos nossos filhos. Nós nunca vimos tantos problemas de transtornos da mente, fobias, síndromes do pânico, conflitos em jovens como nós estamos vendo hoje. O que é melhor? Criarmos o nosso filho na casa espírita, recebendo todas as informações acerca do espírito reencarnado que ele é? Se no dia de amanhã ele trazendo na sua ficha kármica, na sua ficha espiritual, um problema que ele vai ter que enfrentar, ele já está aqui dentro. Ou de repente o nosso menino com 25, 26 anos ter que descobrir o que é que ele quer ser na vida. Semana passada, trabalhando a parte dos trabalhos de Jesus aqui na terra, nós mostramos aquele paralítico do poço de Betsaida. 38 anos paralítico, ele tentava chegar no poço, mas a hora, porque o poço uma vez por ano as águas tremulavam, ficavam térmicas, e as pessoas que adentravam o poço conseguiam muitas vezes a cura. E Jesus se aproxima daquele paralítico e diz a ele: por que você não chega ao poço? Ele diz: Senhor, como? Eu não consigo andar. Quase que a vida inteira eu estou preso na paralisia. Quando eu vou para chegar, os outros me empurram e eu não consigo mergulhar no poço. E Jesus, nesse momento, estende a mão e diz a ele: levanta e anda. E ele levanta e anda. E aí então Jesus diz assim: vá e não peques mais. Eu virei para a sala de evangelização, que não são filhos de trabalhadores espíritas, são crianças assistidas por nós no bairro. Esse menino eu nem sei quem é a mãe dele. E eu perguntei: o que vocês acham que Jesus quis dizer para esse paralítico? Vai e não peques mais. E o menino pensou assim, disse assim: tia, é porque ele deve ter feito algo nessa vida ou na outra para ter ficado paralítico. Olha que beleza. Ele já tem a semente plantada.
Se esse menino, no dia de amanhã, sofre um acidente de moto, passa por uma enfermidade, participa de um momento de aflição na sua vida, que ele tem que ficar na cama, numa cadeira de roda, ele tem algum tipo de paralisia, ele já tem gravado no seu coração a lição de que aquilo não foi por um acaso. Olha que beleza. E o pai e a mãe, a pretexto de não estragar a felicidade do filho, não traz para a evangelização infantil. Estão perdendo. Estão perdendo. No dia de amanhã, a dor é maior do pai do que do filho, diante dos transtornos que podem surgir. Eu digo para os meus filhos, por mais que a vida esteja boa, desconfiem. Porque nós não viemos à terra a passeio. Ninguém está aqui de férias. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, vamos ter que passar pelo nosso testemunho, porque a terra é de expiação e prova. O Evangelho de Jesus é para que a gente sorria, para que a gente festeje, para que a gente seja alegre, para que a gente dê testemunho de tudo quanto é vida boa aqui na terra. Porque é diferente da dor do sofrimento. Eu posso estar sentindo uma dor de cabeça, uma dor na perna, algo que me incomoda. Agora o sofrer é de cada um. Eu conheço pessoas que estão na cama paralisadas até o pescoço, estão sorrindo e estão contando piada. E conheço outras que quebrou o dedinho, está enfaixado e está lamuriando. Depende do conhecimento e do entendimento de cada um. Agora, para o nosso filho, nós não podemos negar essa oportunidade. Eu me lembro certa feita, uma criança frequentando a nossa pré-mocidade, ela foi visitar algumas famílias, um trabalho assistencial, e levar algumas cestas básicas. Chegando lá, o menino ficou impressionado porque na casa eles estavam comendo arroz e mandioca cozida. E passou alguns dias, a mãe veio conversar no centro com o Luiz Antônio. Luiz, aquela visita que você fez com o meu menino no bairro carente valeu pela vida inteira. Luiz Antônio, por quê? Porque pensa numa criança enjoada na hora que senta na mesa. Todos os dias tem que ter carne. O feijão tem que ser o feijão que ele veja o grão. O arroz, pensa, parece um reizinho reencarnado. E ele chegou em casa aquele dia e disse assim: mãe, não tinha uma carne de nada, mãe. Não tinha um caldinho de feijão. Era arroz branco com mandioca cozida. E ela disse que a partir daquele dia, ela nunca mais viu o filho sentando na mesa com exigências descabidas. Evangelização. Um dia. Aqui que a gente fica o ano inteiro falando do menino. Porque Deus utiliza as situações dentro da casa espírita para nos ajudar na educação dessa criança. Porque primeiro é filho dele. Então ele tem interesse. Percebe o que nós estamos perdendo? Enquanto nós deixamos o nosso filho por conta da internet, por conta da televisão, por conta de todos os mecanismos que são bons, mas precisam ser vigiados, policiados, e não esquecermos a melhor parte, que é a evangelização do Espírito. Que é a evangelização do Espírito. Nós tivemos um jovem, num trabalho que eu fiz com uma mocidade, e não era a minha classe, mas o pessoal me chamou, eu fui aplicar uma dinâmica. Ele terminou o curso em Votuporanga e saiu para fazer o curso de História fora. 2 anos fora, o pai descobriu que ele não tinha saído do primeiro ano, estava totalmente carregado de dependência na escola. Aí o pai foi para lá, foi se informar e viu que ele estava nas piores companhias. Ele trouxe o menino de volta, ele já tinha há algum tempo o pai passado pela casa espírita, ele teve um período curto de evangelização, mas teve. E nesse dia nós aplicamos uma dinâmica falando da importância da família. E esse menino levantou, com lágrima nos olhos, e disse assim: tia, eu consegui sair do fundo do poço que eu estava graças ao que eu tinha conhecimento na casa espírita e que meu pai e minha mãe me conduziu.
senão não tinha conseguido. Não tinha nada que me fazia largar aquelas companhias. E aí nós ficamos pensando, né? Olha aí, olha o que é que nós estamos fazendo na nossa vida. O menino volta porque tem alguma coisa plantada naquele coração. Aí consegue trazer de volta. Nós lembramos que certa feita estávamos trabalhando esse tema na cidade de Jales. E nós contávamos a respeito de uma comunicação que um espírito faz no livro do Carlos Bacelli, Aprendendo com a Morte. E esse espírito fala que, embora ele tenha sido um ótimo pai, embora ele tenha sido um bom marido, ele sempre pagou suas contas em dia, saiu daqui da terra com uma morte prematura, mas de consciência tranquila, naquilo que ele achava que era certo. Mas quando ele chegou no mundo espiritual, e que ele foi assim, olha, se deparando com tudo que tinha lá, o pai dele nunca tinha conduzido ele numa religião. Esse nunca lembra de ninguém ter ensinado ele a rezar. E ele disse que aquilo foi criando uma perturbação tão grande, porque ele não conhecia nada de nada, que na primeira oportunidade ele escreve a carta para a família. E ele escreve pedindo à família que quebrassem aquela cadeia de indiferença da família com as coisas de Deus, com Jesus. Eu terminei a minha palestra falando isso. Mas quando o passe encerrou, veio uma mulher com 2 crianças e disse assim: olha, esse rapaz que você está falando na mensagem é meu marido. E eu disse: não, imagina, esse nome que eu citei é um nome fictício, é um nome que o Espírito dá, mas eu acredito que não seja. Não, é sim. Eu autorizei o Carlos Bacelli a publicar a mensagem que eu tinha recebido. Todas as vezes que você falar sobre evangelização infantil, não deixa de contar essa história, mas termina ela, porque está vendo aqui, esses são meus 2 netinhos, e eu acabei de apoiá-los na evangelização infantil. Eu estou quebrando a cadeia de indiferença da nossa família com Jesus. Os meus netos vão ser evangelizados. Meu marido não foi, eu não fui e meus filhos também não. Mas os meus netos não vão passar pela perturbação que o meu marido passou. Percebe, gente? Como a situação é fácil. Como nós temos que valorizar. Agora, valorizar a evangelização infantil também é nos evangelizarmos. Porque não adianta nada a gente chegar em casa e falar: meu filho, toma banho, troca de roupa, vamos, vai ter evangelização infantil. A gente vem. E o menino vai adquirir amor pela casa. O jovem, ele vai adquirir amor pela casa. Muitos se tornarão dirigentes da casa daqui a 10, 20, 30 anos. Agora é necessário que eles percebam isso por parte dos pais. Se o pai volta para casa falando mal da casa espírita, criticando o dirigente espírita, colocando muitas vezes empecilho para que ele possa vir, então nós percebemos que mais do que falar, nós temos que exemplificar, dar o exemplo do trabalho na casa espírita, da preocupação com a casa. Porque ser espírita não é só adentrar aquela porta, ouvir o orador lá 30, 40, 50 minutos, tomarmos a água fluidificada, voltarmos depois do passe, acreditando que nós estamos com a missão cumprida. Ser espírita é engajar no trabalho, é ver o que nós podemos fazer, é vibrar com cada atividade da casa, é ver as pequeninas coisas, é atentar a criança que chega, o papel que está caidinho ali no lugar, a cadeira que precisa ser arrumada, o outro que vem pela primeira vez que está precisando falar com alguém que conhece um pouquinho mais sobre as atividades, e a nossa criança está atenta a tudo isso.
o que meu pai está fazendo. Porque ele vendo o pai fazer, ele vendo a mãe participar, igualmente ele vai querendo ter o seu espaço. E aí tudo se encaixa. Eu tenho 3 filhos. Um de 28, um de 26 e um de 25 anos. Todos ainda estão solteiros, nenhum casado. Uns frequentam mais a doutrina, outros frequentam menos. Mas a gente não tem que ter essa importância. Porque a importância é saber que num dado período da vida deles, eles frequentaram salas que deram a eles a noção exata do que é ser um homem de bem. Porque nós não vamos conseguir transformar os nossos filhos de um dia para a noite. Mas nós vamos conseguir ir plantando sementinhas em seus corações para que em uma existência, em outras existências, eles vão devagarinho se transformando no homem de bem que o Evangelho nos fala, que é a destinação de todos nós. Educar, diz o Evangelho, dá trabalho. Mas a criatura humana é o maior investimento de Deus aqui na Terra. Vocês já pensaram nisso? Tudo que existe na Terra foi preparado para receber o homem. Então, o maior investimento de Deus, Deus faz tudo que pode em nosso favor, mesmo que a gente não acredite ou que a gente faça a nossa parte muito mal feita, ainda assim Ele continua acreditando em nós. Então, na noite de hoje, nesse trabalho, que coube a nós estarmos aqui para que a gente pudesse defender a evangelização infantil, nós queríamos encerrar com essa frase que o César deixou aqui. Olha, reeducar é mais difícil do que educar, e deseducar é mais fácil do que educar. A gente... Aqui tem uma mensagenzinha, César? Não, é que eu li o livro. É? Mas não tem nada a ver. Perfeito. Gente, reeducar é mais difícil do que educar. Nós já recebemos esses espíritos, como eu disse, que vêm com essa bagagem. Não são santos. Não são santos. Olha para os filhos de vocês. Cada um tem um defeito. Aí a mãe que age como a coruja, não reconhecendo esses defeitos, ela não vai dar conta de fazer esse trabalho de reeducação. Por que o menino mente? Por que o menino é agressivo? Por que o menino enrola? Por que o menino não gosta de trabalhar? Nós temos que ter olhos de ver e fazer esse processo de reeducação. Agora, deseducar é mais fácil que educar. É o trabalho que a rua faz. É o trabalho que a internet não policiada faz. É o trabalho que a televisão nos programas nocivos faz com os nossos filhos. Deseducar. Eu sei que não é fácil educar. E eu sei quanto dói para um pai dizer não para um filho. Eu tive essa experiência com os meus. Eu sei como é. Como é bom a gente dizer sim e ver o sorriso largo no rosto dos nossos filhos. Mas nós temos que lembrar do método. O que eu quero para o meu filho? Eu quero uma felicidade real ou eu quero uma felicidade ilusória? Eu quero meu filho estudando sim, com saúde, trabalhando, mas sabendo que ele é filho de Deus e que não importa o problema que ele venha a passar, Deus estará ao seu lado, Jesus é seu modelo e guia. Ou eu quero um filho que diante das dificuldades vai dizer assim: esse mundo não vale a pena, é melhor morrer do que continuar vivendo, eu não tenho condição de passar por esse sofrimento. O que eu quero para o meu filho? Se eu quero a felicidade real, eu tenho que trabalhar esses sentimentos. E essa educação desses sentimentos, a Casa Espírita está capacitada para dar. A Casa Espírita é uma parceira nossa na construção da felicidade do nosso filho. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que Maria, nossa Mãe Santíssima, envolva todos vocês que estão aí encarregados de transformar
esses nossos meninos em homens de bem felizes, e que assim seja. Deus abençoe a senhora.